salve! Bom dia, galera. Vamos lá. Seguindo nosso cronograma, a gente vai dar uma continuidade nesse período colonial brasileiro, porém, a partir dessa aula a gente começa a dar uma virada no tom dos assuntos. Eu costumo dizer que é aqui que a história do Brasil começa a ficar interessante, começa a ficar mais dinâmica, vamos dizer assim, beleza? Nessa aula, então, galera, a gente vai falar sobre 3 assuntos. São assuntos curtos, então até por conta disso eu coloquei todos eles na mesma aula. A gente vai falar, então, da União Ibérica, as invasões francesas, embora eu tenha esquecido de botar aí no título, a gente vai falar também sobre as invasões holandesas no Brasil. Show? Então vamos lá. Primeiro, a União Ibérica. A União Ibérica, galera, foi um período em que Portugal e a Espanha foram governadas pelo mesmo cara. Esse cara era esse sujeito aí no slide para vocês, o Filipe II. Como que ele conseguiu assumir o trono de Portugal? Foi pelo seguinte: em 1578, o rei de Portugal morreu. O rei de Portugal era um tal de Dom Sebastião, era um moleque de 24 anos que governava Portugal, que até então era a maior potência econômica do mundo. Ele foi se envolver numa guerra lá no Marrocos. O príncipe do Marrocos tinha sido expulso de casa, foi pedir ajuda a ele e ele resolveu prestar essa ajuda. O Dom Sebastião, além dessa questão de atender um pedido de favor, ele também tinha uma questão religiosa. Ele queria, com essa guerra, colocar esse cara, o príncipe do Marrocos, no trono e levar o catolicismo ao Marrocos, que era um país muçulmano no período. Então ele vai lutar nessa guerra, só que acontece, ele morre em batalha. Com a morte dele, o trono ficou vago. Aí quem assumiu o trono no lugar dele foi o tio-avô dele, que era um cardeal. Era um líder católico, Dom Henrique. Só que o cara já estava com seus 80 anos nas costas. E ele morreu 2 anos depois. Com essa morte do Dom Henrique 2 anos depois, ou seja, em 1580, o trono de Portugal vai ficar vago de novo. É aí que entra em cena o Filipe II, que era rei da Espanha. Portugal, nesse período, galera, era a maior potência econômica do mundo porque eles eram donos do mercado de escravos na África, do mercado de açúcar, principalmente aqui do Brasil, e ainda das rotas, as principais rotas com os orientais, naquela parada das especiarias. Eles dominavam essas 3 áreas. E a Espanha vinha em segundo lugar por conta das minas de ouro e de prata que eles tinham aqui na América. Então o Filipe II, agora com essa chance de assumir as 2 coroas, os 2 tronos, ele tem a chance de se tornar o cara mais poderoso do planeta. E ele consegue. Ele invade então Lisboa, ele faz alguns acordos com alguns políticos e invade Lisboa para tomar o trono de Portugal. E ele assume as 2 coroas. Beleza? Então, esse período que a gente vai chamar de União Ibérica, ele começa a partir de 1580, em que Filipe II, rei da Espanha, ele toma também o trono de Portugal, passando a ser rei dos 2 países. Então, com isso, coloquei aí o mapa para vocês. Tudo o que pertencia a Portugal, tanto o próprio país como as colônias, passaram a pertencer à Espanha. Só que mesmo sendo dono de tudo, nas colônias portuguesas, o Filipe II ele permitiu que as coisas de forma administrativa continuassem como sempre foram, vamos dizer assim. O modelo de administração utilizado por Portugal ele continuou sendo usado, a cultura portuguesa ela continuou a mesma, a língua, inclusive, eles não passaram a falar espanhol em Portugal, continuaram falando o idioma deles. Até o pacto colonial ele foi mantido. O Filipe II ele só tinha o poder político sobre os territórios e, obviamente, ele queria a grana que vinha das colônias. Então, o Filipe II, mesmo dominando tudo, ele vai permitir essa manutenção no sistema administrativo e financeiro, beleza? A União Ibérica ela vai acabar, como eu já disse, em 1640. Vai durar esses 60 anos esse período. Filipe II, o filho dele, Filipe III, e o neto Filipe IV é que vão governar durante esses anos. Só que mesmo dominando todos os mercados comerciais, a Espanha ela continua numa crise econômica muito grande. E isso fez, em 1640, que um português, o Dom João IV, que era da famosa família de Bragança, eu digo famosa porque foi dessa família que saiu Dom Pedro I, ele retoma o poder em Portugal em 1640 e coloca fim a esse período de União Ibérica. Show? Resumo bem rápido,
No próximo vídeo a gente vai falar então sobre as invasões francesas no Brasil.